O peso das palavras, por vezes, é mais devastador do que o silêncio que as precede. Em uma pequena comunidade, onde a vida girava em torno de laços apertados e tradições antigas, uma única frase, proferida no calor do momento, tinha o poder de rasgar o tecido social, expondo feridas que levariam anos para cicatrizar. Era uma manhã ensolarada, mas a sombra de uma discórdia iminente pairava no ar. Ana, uma jovem de olhos brilhantes e um espírito inabalável, acreditava na verdade acima de tudo. Idealista em sua essência, ela via o mundo em preto e branco, sem nuances cinzentas. Sua língua, contudo, era um gume afiado, impulsionada por uma paixão por justiça que, muitas vezes, carecia de sabedoria. Ela falava o que pensava, sem filtros, sem ponderar as consequências que suas palavras poderiam carregar. Esse traço, que alguns viam como virtude, era para outros uma fonte constante de atrito. O conflito explodiu em um dia de assembleia comunitária. Ana testemunhou uma injustiça, uma falha na gestão de recursos que, para ela, era inaceitável. O responsável? Ninguém menos que o líder da comunidade, uma figura respeitada, pai de seu melhor amigo, Pedro. Em sua indignação, Ana não hesitou. Com a voz embargada e o rosto corado, ela expôs publicamente a falha do líder, sem medir as palavras, diante de todos. A sala, antes barulhenta, mergulhou em um silêncio constrangedor e pesado. A comunidade dividiu-se. Alguns, secretamente, concordavam com Ana, reconhecendo a verdade em suas acusações. Outros, porém, a criticavam abertamente, condenando sua falta de tato, seu desrespeito pela autoridade e pela figura do líder. Murmúrios se espalharam como fogo em palha seca e a harmonia que antes reinava foi substituída por uma tensão palpável. Pedro, o melhor amigo de Ana, sentiu o golpe mais profundamente. Leal à sua família e à reputação de seu pai, ele viu as palavras de Ana como uma traição. O líder da comunidade, seu pai, era um homem bom, e embora pudesse ter cometido um erro, a maneira como Ana o expôs feriu-o profundamente. A amizade de uma vida parecia desmoronar diante de seus olhos, substituída por uma mágoa profunda. Como ela pôde não pensar nas consequências para sua família? Ele se sentia traído, e a distância entre eles crescia a cada dia. As primeiras tensões bíblicas começaram a ecoar na mente de alguns anciãos da comunidade. As palavras de Tiago 3, sobre a língua ser um pequeno membro que se gaba de grandes coisas e pode incendiar uma floresta inteira, pareciam mais relevantes do que nunca. Ana, por sua vez, começou a sentir o peso de suas ações. A alegria e a espontaneidade que a caracterizavam foram substituídas por uma angústia crescente. A distância de Pedro, a quem considerava um irmão, era um tormento constante. O gatilho de crise veio de forma brutal. O líder da comunidade, o pai de Pedro, adoeceu gravemente poucos dias após o escândalo. A notícia se espalhou rapidamente e a culpa, como uma sombra impiedosa, recaiu sobre Ana. A comunidade sussurrava que o estresse e a vergonha haviam minado a saúde do homem. A família de Pedro, devastada, confrontou Ana. "Você destruiu a paz de nossa casa", acusou a mãe de Pedro, as lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pela dor. "Sua verdade nos custou a saúde dele." Ana se viu sozinha, cercada por olhares de condenação e palavras amargas. Sua verdade, que ela tanto prezava, parecia agora uma arma de destruição. O valor de tudo em que acreditava começou a ser questionado em seu coração. Antes de continuarmos,
inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. O peso do julgamento da comunidade esmagava Ana. Ela se afastou buscando refúgio na solidão que antes a aterrorizava. Os olhares de condenação, os sussurros que a seguiam por onde quer que fosse, tornaram-se insuportáveis. A casa de sua avó, um lugar de memórias afetuosas, tornou-se seu santuário particular, um refúgio do mundo exterior que parecia ter se voltado contra ela. Os dias se arrastavam em um silêncio pesado, interrompido apenas pelo farfalhar das páginas de um livro ou pelo som de seus próprios pensamentos turbulentos. Ninguém a procurava, e ela, por sua vez, evitava qualquer contato. A comunidade a evitava, e ela sentia a dor do ostracismo em cada fibra de seu ser. Em seu isolamento forçado, a angústia de Ana não diminuía. Pelo contrário, a solidão intensificava o turbilhão de perguntas em sua mente. Onde ela havia errado? A verdade não era sempre a melhor opção. Sua busca por respostas a levou a um achado inesperado. Em uma velha cômoda na casa da avó, empoeirada e esquecida, ela encontrou uma Bíblia antiga, com as páginas amareladas pelo tempo e a capa de couro desgastada. Intrigada, ela a abriu. Seus olhos curiosos pousaram em Provérbios 17, 28. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por entendido. Uma semente foi plantada em seu coração. Ela continuou a ler, mergulhando nas palavras de Eclesiastes 3, 7, que falava de um tempo de calar e tempo de falar. Cada versículo que descrevia a sabedoria do silêncio, a prudência no falar e o amor como alicerce de todas as ações, ressoava em sua alma. A revelação da sabedoria divina começou a desvendar-se diante dela, como um mapa para um território desconhecido. Ela percebeu que sua verdade, embora genuína, havia sido entregue sem amor, sem prudência, sem a sabedoria que a transformaria de uma arma em um bálsamo. A motivação para a mudança brotou de um profundo desejo de redenção. Ela ansiava por reatar com Pedro, por curar as feridas que havia causado na comunidade. Mas a luta era interna. Sua natureza impulsiva, que a impelia a falar sem pensar, confrontava-se com a nova sabedoria que estava adquirindo. Era uma batalha silenciosa, onde cada palavra não dita era uma vitória, cada observação atenta, um passo em direção à prudência. Enquanto Ana travava sua batalha interna, Pedro também sofria. A ausência de Ana, a amiga de uma vida, deixava um vazio em seu coração. Ele defendia a família, sim, mas a lembrança dos risos e das confidências compartilhadas com Ana o assombrava. Assim como ela, ele também buscou consolo nas Escrituras, passagens sobre perdão e reconciliação, sobre amar o próximo como a si mesmo, começaram a suavizar a mágoa que sentia. Ele não conseguia esquecer a dor que as palavras de Ana haviam causado, mas a ira, outrora ardente, começava a ceder lugar a uma compreensão dolorosa. Ana, por sua vez, começou a praticar o silêncio. Não era um silêncio de resignação, mas de observação. Ela ouvia mais, falava menos. Seus olhos, antes focados em apontar falhas, agora buscavam compreender as nuances das situações, a dor por trás das palavras, a esperança por trás dos medos. Ela aprendia a discernir, a ponderar, a esperar o momento certo. Um dia, uma nova crise se abateu sobre a comunidade. Um problema complexo, envolvendo a distribuição de água, ameaçava causar uma escassez generalizada. Ninguém sabia como resolver. Ana, com sua nova perspectiva,
Observando e ouvindo atentamente, enxergava a solução com clareza. Contudo, ao invés de alardear sua descoberta, ela agiu com sabedoria e discretão. Sem chamar atenção para si, ela apresentou a proposta a um dos anciãos da comunidade, que, surpreso pela simplicidade e eficácia da solução, a implementou. O problema foi resolvido sem alarde, sem que Ana buscasse qualquer reconhecimento. Foi um testemunho silencioso de sua transformação. Pedro, que havia acompanhado a crise com preocupação, observou as ações de Ana à distância. Ele notou a mudança nela, a discrição, a sabedoria em seu silêncio. Não havia mais a impulsividade, a necessidade de impor sua verdade. Havia uma calma, uma serenidade que antes não existia. Um olhar de reconhecimento e talvez de esperança surgiu em seu rosto. Aquele silêncio de Ana falava mais alto do que qualquer palavra. Ele sentiu uma pontada de algo que há muito tempo não sentia. A possibilidade de um reencontro, de uma amizade que talvez não estivesse perdida para sempre. Aquele silêncio de Ana falava mais alto do que qualquer palavra. Pedro sentiu uma pontada de algo que há muito tempo não sentia. A possibilidade de um reencontro, de uma amizade que talvez não estivesse perdida para sempre. Guiado por essa esperança e pela admiração que o novo comportamento de Ana lhe inspirava, Pedro decidiu agir. Ele procurou Ana não para confrontá-la sobre o passado, mas para agradecer. Suas palavras eram sinceras, reconhecendo a ajuda discreta que ela havia oferecido à comunidade. Ana, surpresa, sentiu um alívio imenso. Aquele era o primeiro passo para a cura. A conversa que se seguiu foi um bálsamo para ambos. Em um banco sob a velha árvore da praça, onde tantas vezes haviam compartilhado risos e segredos, eles expressaram suas dores. Ana falou de sua impulsividade, de sua busca equivocada por justiça e do arrependimento profundo que a consumia. Pedro, por sua vez, revelou a mágoa da traição percebida, do peso de defender a família e da saudade de sua amiga. As lágrimas vieram, lavando as feridas de um passado recente. Eles falaram sobre o poder do perdão, citando Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Naquele momento, a amizade ressurgia, mais madura e forte, alicerçada na compreensão e no amor. Enquanto isso, o líder da comunidade se recuperava lentamente. A doença havia sido um golpe duro, mas também um tempo de reflexão. Ana, com uma humildade que nunca possuíra antes, foi visitá-lo. Não havia mais a altivez da verdade imposta, mas a mansidão de um coração quebrantado. Ela pediu perdão, não apenas a ele, mas a toda a sua família, reconhecendo a dor que suas palavras haviam causado. O líder, com a sabedoria que a experiência lhe havia conferido, a perdoou. Aquele ato de humildade tocou profundamente a todos, mostrando que a verdadeira força não reside em nunca errar, mas em saber pedir perdão. Com a amizade restaurada e o perdão concedido, a voz de Ana, antes um instrumento de discórdia, tornou-se um farol de sabedoria. Ela começou a usar sua voz para edificar, para unir, para curar. Suas palavras eram poucas, mas carregadas de discernimento, sempre buscando a paz e o bem-estar da comunidade. Ela se tornou um exemplo vivo de como a palavra, quando usada com prudência e amor, pode ser poderosa. Sua vida era um testemunho de que o poder do silêncio não é a ausência de voz, mas a sabedoria em como
e quando usá-la. A amizade entre Ana e Pedro floresceu novamente, mais profunda do que antes. Eles compartilhavam não apenas a história, mas uma jornada de aprendizado e crescimento. A compreensão mútua e o respeito eram os pilares dessa nova fase. Juntos, eles se tornaram um exemplo para os jovens da comunidade, mostrando que a verdadeira amizade resiste às tempestades e que o perdão é o caminho para a reconciliação. O clímax emocional veio em um encontro comunitário. Ana, convidada a falar, subiu ao púlpito, não para apontar falhas, mas para um testemunho público sobre a importância do silêncio, da sabedoria e do perdão. Ela narrou sua própria jornada, os erros que cometeu, a dor que causou e a redenção que encontrou nas lições bíblicas. Suas palavras, agora ponderadas e cheias de amor, tocaram o coração de todos. Ela falou sobre o poder da língua, sobre a necessidade de ouvir mais e julgar menos, e sobre como o amor deve ser a bússola de todas as nossas interações. A comunidade, antes dividida, agora se via refletida na história de Ana, encontrando um caminho para a cura coletiva. A resolução foi satisfatória. A comunidade foi curada, as feridas cicatrizadas pelo perdão e pela compreensão. Ana encontrou seu propósito, não na imposição de sua verdade, mas na edificação através da sabedoria. A paz, antes perturbada, retornou aos corações. Sua jornada, de uma jovem impulsiva a uma mulher de sabedoria, tornou-se uma inspiração. O poder do silêncio, ela concluiu, não era sobre calar-se para sempre, mas sobre aprender a arte de discernir, de ponderar, de amar, antes de falar. É a sabedoria de saber que, às vezes, a palavra mais poderosa é aquela que não é dita, e que a verdadeira força reside na capacidade de usar a voz para edificar e não para destruir. É a transformação da vida e das relações quando a palavra é guiada pela sabedoria divina.